Tudo bem, Sueli? Voltando com a nossa entrevista, a nossa série Nó do Norte. Que vai? Tudo bem, Alzimar? Fico muito feliz em voltar aqui falar com você sobre psicologia, sobre astrologia. Maravilha. Nós temos então esta série, né, da Nó do Norte, Nó do Sul. Já tem quase 2 anos que a gente, toda sexta-feira, está trazendo informações sobre astrologia e psicoterapia. Vamos entrar já no tema da nossa entrevista de hoje, que é as pessoas que têm o Nó do Norte em Gêmeos e o Nó do Sul em Sagitário. Quais são as características? Isso. Lembrando que o nó do norte e o nó do sul é uma linha, né? Uma linha de existência da gente. A psicologia já fala do caminho da individuação, a psicologia analítica junguiana, que seria o nosso desenvolvimento. Então, a astrologia, muito análoga nessa linguagem, diz nó do sul, da onde a gente parte as nossas lembranças, as nossas aprendizados e vamos chegar aonde? No nó do norte, que é o ápice do nosso desenvolvimento. É óbvio que não é chegou lá, acabou, mas é esse caminho. Então, lembrando que o nó do norte e o nó do sul, a gente fica melhor, né? Consegue entender aonde a gente vai através do signo. É isso, entendeu? A psicologia vai ajudando a gente a fazer isso, mas a astrologia, ela como se desenhasse, ela dá exatamente o caminho, né? Então, e eu acho que é importante a gente salientar também o seguinte, o nó do norte em Gêmeos é a mesma coisa se a gente tiver o nó do norte na casa 3. Não necessariamente em Gêmeos. Então, eu posso ter um nó do norte em Touro, então eu vou saber as características de Touro, que já foi falado, e também vamos ler e saber as características da casa 3. Então, são duas informações que nos levam ao mesmo caminho, percebe? Sim. Então, quando eu falo nó do norte em Gêmeos ou casa 3, a pessoa que tem o nó do norte na casa 3 também pode ler e ter a mesma informação, Tá percebe? certo. São duas informações. Então, nó do norte e nó do sul. Então, qual seria esse caminho? Acho que é importante também a gente entender o seguinte, a gente está abandonando, né, o caminho do sul, que é Sagitário. O que é Sagitário? Sagitário é aquele ser que olha para o alto, né? Com aquela flecha para o alto, né? Do conhecimento vasto. Tudo é vasto, grande. Então, o conhecimento é importante, o sentido é importante. Então, esse caminho do nó do sul, do vasto, ele vai afunilar para Gêmeos. Então, eu vou do mais teórico, desse vasto conhecimento de crenças, de verdades absolutas, para alguma coisa mais flexível. Então, a troca de informações, o pensamento lógico, entendeu? E prático. Então, é esse o caminho que a gente vai fazer, tá? Quem tem o nó do norte em Gêmeos e o nó do sul em Sagitário, tá? E Então, o nó do sul... desculpa, pode falar. o que a gente tem, o que essa pessoa tem que superar? Exatamente a busca dessas verdades absolutas. Você percebe? Aquela crença que o Sagitário tem, a Sagitário lida muito com verdades. Então, e o lado, e aqui não estamos dizendo que Sagitário é só isso, mas o lado sul, a gente tem que superar o ruim, vamos dizer assim, né? O lado negativo de Sagitário. Então, o lado negativo de Sagitário, um é ser exagerado, outro é trabalhar com verdades absolutas, com grandes filosofias e crenças rígidas. Então, a gente vai caminhar para onde?
para o nódo, nódo norte em Gêmeos, tá? Então, qual é a tendência desse nódo sul em Sagitário? Ou seja, então a gente já falou, foco excessivo em filosofia e teoria sem aplicação prática, sabe? Ficar só na teoria, no pensamento, naquilo que dá grande significado para a vida, mas ele fica aqui, só no pensamento. Ser intolerante e inflexível. Normalmente o Sagitário, do lado negativo, não vai escutar. Eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha crença e eu estou com isso. Então tem que superar isso, tá? Superar dogmas. Dogma é muito Sagitário, né? É muito Sagitário. E essas crenças fixas. E, ao mesmo tempo, dificuldade de se adaptar a novas ideias. Se você tem crenças fixas, novas ideias não vão entrar. Exatamente. Tá certo? Por isso que a gente fala que é o desafio, né? Exatamente. Tá? Esse é o desafio. Para quê? Para ir caminhando para esse desenvolvimento emocional, espiritual, da onde? Do nódo norte em Gêmeos. Que é o oposto, porque a gente já sabe que nódo norte e nódo sul são signos opostos. Isso. Por isso o desafio. Por isso o desafio. E Gêmeos, né? A gente já tem até uma entrevista longa sobre as características de Gêmeos, né? E Gêmeos é totalmente flexível, né? O Gêmeos, lembra que a gente fala, né? É o amigo da galera, é aquele que se dá bem com todo mundo. Que conversa, que troca, né? Troca informações, tá? Então, Gêmeos, ele trabalha com o ambiente, ele trabalha aqui no prático. Tanto que o jornalista é Gêmeos, né? Então, é mais superficial. Enquanto Sagitário é profundo, né, das crenças maiores, o Gêmeos, ele é mais superficial, ou seja, ele sabe de muito, mas ele comunica, ele troca, e se faz entender. Né? Então, o caminho de evolução de Gêmeos, o que é? Compartilhar o conhecimento. Então, nós não vamos abandonar o conhecimento de Sagitário, que nesse caminho ele angariou. Lógico que não, mas é tradução, sabe assim? Sabe o que ele quis dizer com isso? Né? É traduzir para a galera, vamos dizer assim, para que seja palatável para mais pessoas, ao mundo ao redor. Isso que você falou é muito interessante. Quando a gente fala assim, abandonar, não significa dar as costas, né? Mas é abandonar como ideia fixa, né? Manter, mas abrir espaço para esse complemento do nó do norte. Para flexibilizar, porque no fundo, toda a missão do nó do norte e do nó do sul é flexibilidade, porque a gente está falando de opostos, e os opostos são radicais. Então, o que a gente está, o que é a proposta é exatamente, pega o que é bom desse caminho, né? Traz, para quê? Para que isso seja degrau para essa evolução. Não é abandonar, porque senão o caminho não serviria para nada. Exato. Né? Né? E ninguém existe sem um passado, né? Ninguém é alecrim dourado que, né, nasceu no campo sem ser semeado, né? Não é verdade? Então, é importante, fizemos uma travessia aí, como se diz em vidas anteriores, que seja, ou em desenvolvimentos anteriores, para quê? Para angariar conhecimento, óbvio. Né? Mas tem coisas que já não valem mais, principalmente em Sagitário. Crenças de Sagitário têm que ser colocadas à prova. Tá? Aquilo que a gente fala, não, eu aprendi, meu pai já era assim, eu sempre fui assim, vou continuar assim, eu nasci assim, né? A Gabriela, não, ele tem que flexibilizar, tem que, ainda vale. Isso que meu pai se norteou, eu até agora me norteei, mas será que ainda vale para mim? Às vezes não. Às vezes não. Então, a flexibilidade de Gêmeos está nisso. Refletir sobre isso, tornar-se mais flexível.
tá? E comunicar de forma mais clara e objetiva, tá? Gêmeos, Uhum. o jornalista, né? Aquele que lida com as palavras, ele é claro, né? Objetivo, ou seja, vamos traduzir de uma forma mais palatável, tá? Equilibrar conhecimento e ação. Olha que interessante, né? Prática, Uhum. prática. Conhecimento sem prática não adianta de nada, né? Exatamente. É um livro fechado, né? É um livro fechado. Então, todas as É, informações lá, mas não estão disponíveis, né? e você percebe o seguinte, o livro fechado dentro de você, né? Você tem tudo isso. E você também não traduz isso em sabedoria. Na Uhum. hora que você faz a flexibilização e que você traduz isso em prática e coloca para o outro, isso se torna sabedoria. Não é Uhum. verdade? É bonito Maravilhoso. isso. E é esse equilíbrio que leva, né? Aprender a se conectar, ter esse equilíbrio é que vai nos ajudar bastante. Por isso, a importância dessas informações. Então, para saber, é importante ter um mapa astral, mas nó do norte, nó do sul, existe uma tabela, né? Fora do mapa astral, que se procurar na internet, aí pelo signo, pelo ascendente, dá para descobrir qual é o nodo, né? Sim, sim, e é muito fácil, entendeu? Porque os nodos ficam, eles só mudam de signo a cada 1 ano e meio. Então, Uhum. nesse 1 ano e meio, muitas crianças vão nascer, muitas pessoas vão nascer. Então, dá para fazer uma tabela geral, né? Quem nasceu de tanto a tanto, Uhum. vai entender rapidinho, vai descobrir rapidinho onde está o nó do norte, onde está o nó do sul. Isso é simples. Maravilha, então. Então, a gente fica com essas informações, né? Aí sobre esses dois signos e a gente volta no próximo encontro para dar sequência para falar do nó do norte em Câncer e o nó do sul em Capricórnio. Muito obrigada, Sueli. A gente se fala mais tarde. Gracinha, um beijo para você. Obrigada.